Vamos ler aqui, irmãos, a palavra que o Senhor nos trouxe. Ela está escrita na primeira epístola de João, capítulo 5. É o antepenúltimo livro da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 14. Esse é o título da palavra. A eficácia da oração. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Até aqui, queridos irmãos e irmãs. Amém. 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 Amados irmãos e irmãs, essa aqui é uma epístola, que é uma carta, irmãos. Que é uma carta, a epístola é uma carta, que o apóstolo João, o nosso querido, né, irmãos, assim, nós lemos sobre João, dá a impressão que é uma pessoa muito boazinha, aquelas pessoas que nós olhamos e conhecemos, assim, que transmite paz, né? E João era considerado o apóstolo do amor, estava sempre ao lado de Jesus. E João, ele teve esse privilégio, irmãos, um pouco mais do que os outros apóstolos. João teve o privilégio de morrer velho, idade avançada, sem ter sido decapitado, sem ter sido jogado a leões, animais, tem crucificado de ponta cabeça, como alguns historiadores dizem que eram muitos pendurados de ponta cabeça, porque não se achavam dignos de ser crucificados no mesmo formato de Jesus. E João teve esse privilégio de ser um preso, irmãos, porque os romanos e os homens que eram os conhecedores da lei mosaica, que eram os religiosos, irmãos, homens que diziam conhecedores a respeito da lei mosaica de Deus, amavam a Deus sobre todas as coisas, eles entenderam que Cristo veio trazer uma nova doutrina, que os romanos também, juntamente com eles, dando poder a eles trabalhando junto, achando que era uma forma política de tomar poder,
Então, João era quase que um preso político, foi exilado na ilha, foi colocado numa prisão, que era na ilha de Patmos, e ali ele não tinha como mais falar pela sua boca, nem anunciar o evangelho, nem fazer batismo, mas aquele que é ser usado por Deus, irmãos, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, não há prisão, não há nada que segure. João usou daquilo que ele tinha muito bom na sua vida, que era sua mente, uma mente santa, pura. E ali João escrevia as cartas às igrejas, aos demais irmãos, escreveu as cartas às igrejas da Ásia, né? Vimos lá o Apocalipse, que foi escrito por João. E ali ele estava disposto, irmãos. Enquanto estavam achando que João estava preso, sofrendo, ele estava ali totalmente ligado inteiramente com Deus. Olha o que Deus faz. Olha o escape que Deus dá às pessoas, irmãos. Às vezes nós achamos que estamos indo para uma prisão, a irmã, o irmão, às vezes acho que estão te colocando, a situação, a vida te colocou dentro de uma prisão, dentro de uma situação difícil da vida, e na verdade aquilo está sendo uma libertação para a tua alma. Por isso que nós temos que sempre deixar na mão do Senhor aquilo que Ele quer fazer por nós. E João, nesta carta aqui, irmãos, ele teve oportunidade ali de meditar, de falar com Deus, de ter revelações, de orar, de buscar. Então, se os irmãos olharem, o que esse homem escreveu aqui era um prêmio de Deus para ele estar ali preso. Então, ele teve esse privilégio de morrer velho, farto de dias, escrevendo estas cartas que se passaram mais de 2000 anos e elas estão sendo aqui faladas. Nunca serão esquecidas. Irmãos, as cartas serão lembradas para sempre. E João, falando aqui nesta carta que ele escreve, ele fala um pouquinho sobre a eficácia da oração, como que o crente deve orar, como aquele que crê em Deus. A irmã que está ouvindo esta palavra, o irmão, você crê verdadeiramente em Jesus Cristo como teu Salvador, que morreu na cruz e lhe deu a salvação da tua alma? Você crê que o Senhor disse que o seu Espírito Santo estaria aqui, que o Espírito Santo estaria aqui entre nós para nos guiar para aquilo que você precisa no seu dia a dia? Se você crê em tudo isso, mas verdadeiramente crer, irmãos, esta palavra vem a você e ensina algumas coisas a mais. E nós, irmãos, aprendemos diariamente. Por mais que possamos ler fazer uma leitura da Bíblia Sagrada todos os dias, nós não conseguimos, porque as coisas de Deus são tão maravilhosas que o Senhor vai esclarecendo para nós, vai abrindo a nossa mente através das revelações daquilo que nós não, talvez aquilo que o apóstolo queria falar, aquilo que Deus queria falar, e que se nós lemos a letra seca, às vezes não vamos entender, mas quando pedimos ao Senhor, Senhor, abre a minha mente para que eu possa entender a voz da tua palavra. Que a palavra de Deus é viva, irmãos. Ela foi escrita lá há mais de 2000 anos, mas ela é como se estivesse sendo escrita neste momento. Aquele que crê em Deus, aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, crê que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E aqui, irmãos, ele escreve, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, irmãos, aqui ele está falando, quando ele fala que cremos nele, ele está falando aqui Jesus Cristo como Salvador e Deus Pai. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmã que está ouvindo esta palavra, irmão, você tem reclamado a Deus que as suas provas são longas, que você tem orado dia e noite, que você tem feito orações, e parece que Deus não está ouvindo a tua oração, que não está acontecendo nada na tua vida.
nenhum milagre, nenhuma obra. Aqui o Senhor está te instruindo hoje por esta palavra, para você meditar aí onde você está agora. Medita nesta palavra, neste verso. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui ele está falando, irmãos, não é a nossa vontade, mas a de Deus. Porque, irmão, nós como homens naturais, se nós não buscarmos de Deus uma espiritualidade, as nossas orações serão para destruir os nossos inimigos. Quando somos afrontados, quando somos humilhados, perseguidos, massacrados e outras coisas mais, se nós dobrarmos o nosso joelho com mágoa no coração, a nossa oração vai ser assim, ó: Senhor, destrói aquele meu inimigo. Essa vai ser a oração daquele coração magoado, que está com ira, e o Senhor não vai atender. Não vai atender. Uma serva de Deus me pediu oração um dia, irmãos, rapidamente. Falei, irmão, ora a Deus por mim, para Deus destruir meus vizinhos. Porque de lá da casa deles, vem um espírito maligno a tentar nossa casa. Eu falei, mas a tua casa não tem o Espírito Santo? Porque espírito maligno que sai de lá e tem mais poder que o Espírito Santo e vai destruir, esquece, não vou orar. E se a irmã orar, Deus não vai atender a tua oração. Aqui, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a nossa vontade, é a vontade do Deus Pai, a vontade de Jesus Cristo. Então, irmão, se nós orarmos, passamos momentos difíceis na vida. Aqui, irmãos, tem irmãos ouvindo aqui esta palavra, irmãs ouvindo essa palavra, que está num momento difícil da tua vida. Você está num momento que você foi humilhada, entendeu? Te desprezaram. E você está com mágoa no teu coração. Você está chateada. Você está sentindo aí teu coração como se tivesse a vontade tua era que Deus te exalta e massacra o inimigo. E você orando, a tua oração vai ser assim, para destruir teu inimigo. O Senhor, me exalta e meu inimigo humilha ele. Não vai, irmão. Nós não estamos no tempo lá onde Deus permitiu que matasse o rei Saul, que matasse outros reis, que o Acabe fosse morto, que a Jezabel fosse lançada lá de cima, lá da janela, lá em cima do palácio, se arrebentou no chão e os cães comeram a carne do seu corpo. Não. Nos tempos de hoje, se Jezabel tivesse um tempo de hoje, tempo de Cristo, ela não seria levada, empurrada lá de cima por ordem de um homem de Deus. Não chegaria a isso. Porque o Senhor Jesus é aquele que tem amor, misericórdia, perdão. O Senhor perdoa um ladrão na cruz, perdoa uma prostituta que tinha acabado de sair do adultério. Então aqui a nossa oração, a tua oração hoje, esta palavra hoje para clarear a tua vida, colocar ânimo no teu coração, que você está tão provado, está com mágoas na vida, tantas coisas que te fizeram. Mágoa porque você pediu uma ajuda, ninguém estendeu a mão. Né? Pediu uma palavra de conforto, de carinho, uma palavra de ânimo, ninguém deu uma palavra para você. Falaram mal de você, criticaram você, fizeram tantas coisas. E aí? A tua oração não pode ser feita com ódio, mas se você fizer uma oração segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus. E sabe qual é a vontade de Jesus para com os teus inimigos, irmãs? Porque não são inimigos de Deus, são pessoas que você está fazendo como teus inimigos. A vontade do Senhor Jesus sobre eles é a conversão dessas almas. É que eles possam servir ao Deus, servir a Jesus Cristo. Esse é o propósito de Cristo. Se nós fizermos a nossa oração segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus, Deus vai nos ouvir. Ele fala aqui, ele nos ouve. Então hoje faça a tua oração. Ô, irmã aprovada, faça a tua oração hoje
falando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia daqueles que me machucaram. Abençoa eles, Senhor, para que eles possam se esquecer de mim. Irmã, Deus abençoando os teus inimigos, eles vão esquecer de você. Se sabendo que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se ele vai ouvir aquilo que nós pedimos e é de acordo à vontade dele, você pode ter certeza, as suas orações serão ouvidas por Deus. Você está preocupado aí com o que está acontecendo na tua vida, situação financeira, situação familiar, é problema em família, é problema com filhos, é tantas provas, é tantas lutas. Entrega na mão do Senhor, Ele ouve a tua oração, mas limpa o teu coração e coloca nele aquilo que o Senhor Jesus disse. Ama teu próximo como eu vos amei. Irmãos, não entra no santuário de Deus oração amargurada, oração com ira, oração com vontade de destruir o inimigo. Quando o Senhor Jesus deu o último suspiro na cruz, o véu do templo rasgou-se e deu-se a liberdade para nós falarmos com Deus, mas sem ira no coração. Se alguém vir a pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Irmãos, o apóstolo fala essa carta ensinando aos irmãos sobre aqueles que nós conhecemos e que nós vimos, né? Ele fala aqui, se alguém vir, se alguém enxergar alguém que pecou, ore por ele, para que ele não cometa mais pecado, porque o Senhor perdoa o pecado. Mas a não ser aquele que pecou, pecado de morte. E qual que é o pecado de morte? É blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? Blasfemar é falar mal, é inventar coisas, é aquele que nega Jesus como Salvador. Irmãos, que não caiba dentro de nós, que não tenha dentro de nós, no nosso coração jamais, negar Jesus como Salvador. Então, se a pessoa pecar esse tipo de pecado, entregue na mão de Deus. Mas se você conhece alguém, neste exato momento, você está buscando a palavra para alguém que está em pecado, ora por ele. Fala, Senhor, visita aquele coração. Irmão, não peça para Deus colocar enfermidade. Não peça para Deus colocar prova num pecador. Cristo não é assim. Cristo não é desta forma, irmãos. Cristo é amor e misericórdia. Cristo muda coração. Cristo muda sentimento. Qual que é mais fácil para Cristo, irmãos? Colocar um câncer numa pessoa ou visitá-lo na madrugada num sonho? O que é melhor para ele? Basta uma mudança do coração da noite para o dia. Irmã, está preocupada com o teu esposo que está no pecado? Filhos, pessoas que você ama que está no pecado, e você está desesperada. Ora a Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar o pecado de toda a humanidade. Glória a Deus. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Deus vai dar vida. Tenha paz no teu coração. Está preocupado aí, né? Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, as pessoas, a cristão, diariamente, irmãos, falando do diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. O diabo entrou aqui, o diabo foi ali, o diabo me tentou, o diabo fez isso. Qual é a tua confiança de que o Senhor Jesus está dentro da tua vida? Qual é a tua confiança que o Espírito Santo habita na tua vida? É uma pergunta que Deus manda fazer para essa igreja que está reunida aqui. Qual é a tua confiança na morte e na cruz?
Qual é a tua confiança? Qual que é a tua certeza? Qual que é a tua fé de que você um dia vai herdar a eternidade? De que o Senhor Jesus morreu e foi ao Pai e tem muitos lugares preparados para nós? E que Ele deixou o Espírito Santo aqui para conduzir a tua vida? Qual é a tua confiança nisso? Se você confia que o Espírito Santo está na tua vida, habita no teu coração, porque você fala tanto do maligno, porque você acha todos os dias que o maligno vai entrar na tua vida e vai conduzir você ao pecado, vai conduzir você à morte, vai conduzir você à doença, vai conduzir tudo é o maligno. Esqueça o maligno, viva Jesus Cristo. Bendito Deus. Aqui ele fala, irmãos, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Você é uma santa de Deus. Olha o mundo. Olha tudo isso que o maligno oferece. E você está aí, irmã, tendo fé no teu coração, fazendo o bem, amando as pessoas. Se você tem no teu coração o amor de Cristo, se você é daquelas pessoas que não falam mal da vida de ninguém, se você é daquelas pessoas que amam, que respeitam os vizinhos, respeitam as pessoas de outras religiões, se você é aquela que respeita as pessoas que têm as suas opções na sua vida sexual, mas você respeita, não maltrata, não fala mal, não xinga, não deseja a morte, se você ama as pessoas de todas as raças e cores e tribos, se você tem dentro de você aquelas palavras que Cristo falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. O Senhor manda pregar para esta irmandade que está aqui, para alguém que está em aflição e todos os dias preocupado com o maligno. O Senhor te diz, se você está dentro de todas estas regras maravilhosas, o Senhor te diz, o maligno não tem poder sobre você. O maligno não tem poder sobre a tua casa. O maligno não entra no teu lar espiritual, não toma conta da tua alma, do teu coração, porque aí já está o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Você foi gerada por Cristo Jesus. E você demonstrou ao mundo que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. É isso, irmãos, a simbologia do batismo. Irmãos, é importante nós entendermos a palavra de Deus. O batismo em si, ele não perdoa pecados. O que perdoa pecado foi a morte de Cristo na cruz. Nós cremos na morte, cremos em Jesus como Salvador. Porque se o batismo perdoava pecado, irmãos, Jesus batizou. E Jesus batizando, Jesus não conheceu o pecado não teve poder sobre Jesus, Jesus batizou. João Batista era um homem santo também, que foi batizado e fazia batismos. Mas o nascimento, o batismo, você já demonstrou para o mundo. O batismo é a demonstração para o mundo, para todos, que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Que foi doado para você gratuitamente a salvação da tua alma por Jesus. Então, sabe, irmã, se você tem tudo isso, você já demonstrou para o mundo, você aceitou Jesus, você tem paz no teu coração, tenha fé, o maligno não entra na tua vida. Irmãos, a palavra, o caminho que Deus está tomando essa palavra aqui, porque tem almas aqui, irmãos, que estão desesperadas, preocupadas todos os dias com o maligno, preocupadas com tantas coisas. Creia na palavra de Deus, receba aí na tua vida, viu, irmã, fraquinha, ô moça fraquinha, serva de Deus fraquinha, organista fraquinha, irmã que canta fraquinha, irmão que prega fraco. Recebemos todos nós, dentro de nós, a confiança que o Espírito Santo está dentro de nós, e todas as tuas fraquezas, todas as tuas falhas, teus defeitos, que as pessoas olham, que as pessoas julgam, mas o que importa é nesse momento que o Senhor Jesus está juntamente contigo. Maligno não tem poder sobre você, porque o Espírito Santo habita no teu coração. Glória a Deus. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Irmãos, o mundo está no maligno. O mundo, irmãos, quando o Senhor Jesus
foi tentado pelo diabo, irmãos. Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando. Ele tinha fome. O maligno tentou ele, falou, olha, eu te dou esse reino aqui, é meu, ser prostrado, me adorar. For não adorarás nenhum outro, ser Deus. Pede para que teus anjos transformem essas pedras em pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lança-te daí, teus anjos vão te proteger. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Todo mundo está no maligno. E o maligno dizia para o Senhor Jesus, tudo isso aqui foi me dado. Todos esses reinos. Está vendo isso aqui? Tudo. Vocês imaginam, irmãos? O servo de Deus orou. A senhora Mariana fez uma oração falando que 8 bilhões de pessoas no mundo, é isso? Né? É 8 bilhões que tem. Atingimos esses dias atrás aí, o mundo atingiu 8 bilhões de pessoas. É esse mundo aqui que nós vivemos. Olha os reinos, os poderes. É tudo do maligno. Só que nós habitamos aqui neste mundo, porque aqui não será nosso lar. Nós habitamos aqui. E como pode a irmã que serve a Deus, que aceitou Cristo como teu Salvador, como você pode habitar num mundo onde é do maligno? Só que você é uma propriedade de Deus. Você tem que entender isso, que você é uma propriedade de Deus. E você anda, irmãos, num lugar onde ninguém toca em você. É como andar, irmãos, o carro da polícia, todo cheio de armas, protegido, andar em lugar perigoso. Ninguém vai atacar. Eles têm a proteção. Você é protegida, irmãos. O maligno não toca na tua vida. Tenha paz no teu coração. A palavra veio hoje para deixar as pessoas em paz. Glória ao nome santo do Senhor. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está falando aqui, irmãos, que nós conhecemos Ele, o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro. Irmã que reclama da vida, está difícil. Irmão, que tem passado momentos difíceis da tua vida, depressões, angústias, aflições na alma. Você não está sozinha. O mundo é cometido hoje, uma das mais doenças que mais atinge a humanidade. São as depressões, as angústias, as doenças do espírito. Não é doença espiritual, doenças do espírito, do sentimento. Você não está sozinha. Mas o Senhor quer aliviar isso em você. Porque as coisas que acontecem contigo, tudo abalam o teu sentimento. Tudo está abalando. Qualquer coisa você se sente machucada, chora, desanima. Você absorve os problemas dos filhos, absorve os problemas dos netos, absorve o problema do marido. E vai, irmãos. Vai machucando, vai ferindo. A pessoa que uma hora que não aguenta mais. Glória a Deus. Mas o Senhor te diz por esta palavra, você conhece o verdadeiro, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deixou para você o Espírito Santo. Você quer se tornar uma mulher mais forte? Quer se tornar um homem mais forte? Para os problemas chegarem até você, você ter palavras para acalmar as pessoas, palavras para falar, para entrar numa discussão e acalmar a discussão. Irmã, tem momento que você está descontrolado da vida. Mas o Senhor te diz por esta palavra, você precisa de paz. Você está precisando de algumas coisas na tua vida que aconteça para você olhar a vida com mais singeleza, com mais simplicidade, com mais paz. Viver a vida com mais paz. Você não consegue, passa um cachorrinho do teu lado, você não consegue nem olhar um cachorrinho. Um pássaro senta numa árvore, você não consegue enxergar o pássaro. Um pássaro canta, você não consegue ouvir. Os teus sentimentos estão bloqueados.
por emoções e sensações que estão te machucando. Mas o Senhor te diz, e você muitas vezes acha que isso tudo é maligno, mas o Senhor te diz por esta palavra hoje, irmãos. O sentimento da palavra hoje veio para mexer com almas e alegrar e levantar algumas almas que estão abatidas aqui. Ouvindo esta palavra, o Senhor quer fazer você, irmã, sinta, Senhor Jesus, o verdadeiro. Olha o que ele diz aqui. E no que é o verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o Senhor te promete, tudo isso um dia vai acabar. É só olharmos, irmãos, quantas pessoas que nós conhecíamos e já foram embora. Nós também vamos um dia. Mas você está numa turbulência que não dá para ficar muito tempo sofrendo assim. Precisa acalmar o espírito. Agora, receba o verdadeiro Jesus. Receba o Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Porque o Senhor te promete, esse verdadeiro Cristo foi ao Pai. E um dia ele virá buscar a sua igreja para nos dar a vida eterna. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele termina aqui, irmãos. A carta não tinha nem muito relacionado ao que ele estava falando de oração, do maligno. E ele termina aqui, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Né? Idolatria, irmãos. Por que o Senhor não aceita a idolatria? Porque a idolatria é a troca. Deus é Deus. Cristo morreu na cruz. Só há um intercessor entre Deus e os homens. A idolatria é quando você deixa de ter o intercessor Cristo para colocar um outro no lugar. E Deus não recebe isso. Não recebe oração. Deus não aceita. Então guarda dos ídolos. Mas esta palavra veio hoje, irmãos, para alegrar uns corações aqui que estavam machucados, orando, sem rumo à tua oração. Mas hoje o Senhor te diz, hoje você vai mudar a tua oração. Você vai sentir o Espírito Santo visitar a tua alma. Glória a Deus. E ele entra no assunto do amor fraternal, irmãos. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio eu visse, que andeis nele. Irmã, o Senhor falou no começo da palavra e finaliza aqui nesta parte do amor fraternal. A tua oração. Nunca mais faça uma oração pedindo destruição dos teus inimigos. Mas ora a Deus para que o Senhor faça eles esquecerem de você. Glória a Deus. A palavra de Deus existe em muitas partes, irmãos. No Velho Testamento, onde havia destruição dos inimigos, Deus mandava matar, ia lá. Mas o tempo passou, o Senhor Jesus veio, curou as nossas feridas, pôs sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então você agora que entrou para ouvir esta palavra, com tantos conflitos, com tantas mágoas, ora ao teu Deus, em nome de Jesus, sem mágoas, porque o Senhor dará resultado à tua oração. Fala para ele, Senhor Deus, faça a tua vontade. Tu conheces o que eu estou passando. Tu sabes o que eu preciso, o que a minha família precisa, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, sabe que a gente percebe que nós mesmos temos o costume de nomear para Deus aquilo que nós estamos querendo. Entendeu, irmãos? Nomear. Irmãos, é como se eu ficar pedindo para Deus que eu quero um celular novo, um modelo. Um exemplo, muito simples, irmãos. Vou pedir, vamos mudar para carro, né? Eu quero um carro, né?
Senhor, me dá um carro lá, um carrinho simples, um carrinho popularzinho para mim congregar. E fico, irmãos, é só um exemplo, tá, irmãos? Fico batendo naquilo. Mas será que Deus quer dar aquilo para mim? Às vezes Deus quer dar um maior, um melhor, mais bonito, mais potente, mais caro. E eu fiquei pedindo aquele. Mas Deus quer dar algo melhor. Não nomeia a tua oração. Fala, Senhor, tu conheces o que eu estou passando. Sabe por quê, irmãos? Quando nós ficamos detalhando para Deus demais, dá a impressão que Deus não nos conhece. E Ele nos conhece. Fala, Senhor, tu sabes o que eu preciso. Eu só vou te falar, Senhor, o que eu estou precisando. Minha vida é um livro aberto, o Senhor conhece tudo. O que eu estou passando com meus filhos, com meu esposo, com a minha casa, com a minha esposa, com o meu trabalho, com a minha vida, com meus desejos, com as minhas decepções, com meus projetos que não estão dando certo, meus projetos materiais, meus projetos familiares. Senhor, olha tudo isso. Entra com o teu Espírito Santo, Senhor, me guie. Irmã, em nome de Jesus Cristo, tenha paz no teu coração. Alegre-te com esta palavra e viva a tua vida. Uma mulher feliz, um homem feliz, porque a paz do Todo-Poderoso, dada por Jesus Cristo através da morte na cruz, e que derramou o Espírito Santo sobre aqueles apóstolos, e que falavam em línguas de todos aqueles povos e nações que estavam ali. Esse Jesus, ele visita a tua alma e te diz por esta palavra: receba o meu Espírito Santo. O maligno não tem vez na tua vida, porque você é propriedade de Jesus. Esta é a palavra que Deus nos tem dado esta noite. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome